O Observatório da Imprensa está de volta. Hoje estamos avaliando o comportamento da nossa mídia em relação a uma pauta que vem correndo o mundo: o aumento da cobrança de impostos sobre os mais ricos. Raul Veloso, o telespectador Milton Xavier, do Recife, Pernambuco, faz uma pergunta. Se fossem realmente taxados os mais ricos no Brasil, isso seria suficiente para acabar com o problema no orçamento da saúde? Bom, o problema, Milton, é que a pessoa dizer, se for um certo grupo taxado, resolve o problema da saúde, a gente pode fazer uma conta para determinar um certo valor que precisaria ir para o orçamento da saúde e imaginar um certo percentual incidente sobre uma certa base de cálculo que predomine nas classes mais ricas e chegar a esse valor e dizer, tudo bem, está aí, faça-se isso. O problema é como implementar a tributação, porque não se trata de uma decisão, digamos assim, de moto próprio das pessoas. O caso aí do Buffett e de outros estão se manifestando, eu insisto que é num contexto especial, em que as pessoas estão aparecendo e talvez tenha culpa na cabeça em relação a muita coisa que acontece por lá, e não sei se tem muita demagogia, mas imposto, ninguém paga de moto próprio, ninguém paga com prazer. As pessoas normalmente, se podem, fogem de pagar os impostos. Então não adianta eu dimensionar e dizer, vamos cobrar tal imposto sobre tal base, se na prática esse imposto não for facilmente implementável. Ou seja, se for possível fugir, aí não adianta eu ter um imposto que ele não vai acontecer. O problema todo é fazer com que os gastos, por sua vez, sejam olhados e se melhore a qualidade desses gastos, porque talvez a gente não precise aumentar os impostos. Esse é um lado que eu acho que não é a discussão que está havendo lá fora, mas que eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente precisa olhar mais. Talvez a gente não precise aumentar um imposto sobre quem quer que seja para financiar os gastos adicionais para a saúde, se nós fizermos uma melhoria na qualidade da operação desses gastos. Eu tenho casos e números e estudos que foram feitos que poderiam reduzir bastante a ineficiência do gasto de saúde, e a gente não precisaria estar discutindo essa história de imposto, porque isso não é fácil cobrar, só se cobra quando, de fato, o mecanismo se torna incontornável. Deixa eu aproveitar e perguntar ao João Vilaverde, repórter em Brasília, como é que se você flagrou na sua atividade esses desperdícios, esses descalabros, não é? Esse espírito perdulário, não é? De gastar sem nenhum planejamento, de comprar ambulâncias e não ter o enfermeiro que vai trabalhar na ambulância, ou não ter o telefone que vai chamar a ambulância. Quer dizer, tem alguma avaliação, alguma aferição no seu trabalho cotidiano? Bom, Diniz, você vê isso de forma muito clara quando você analisa políticas públicas como saúde. Uma forma de implementar a política fiscal mais apertada, que tem sido praticada pelo governo Dilma Rousseff desde o início do ano, tem sido de deixar o recurso livre para o investimento, invertendo uma lógica antiga do país, e cortar o de custeio. Não estou querendo dizer que isso aconteceu agora, mas você vê que é possível você investir e comprar ambulância, que isso é investimento. Mas pagar salário de enfermeiro é custeio, aí isso não acontece. Então é difícil você encontrar muitas pessoas dispostas a serem médicas, por exemplo, do SUS, serem médicas do Estado, porque o recurso para consulta é muito pequeno. Diferentemente do que é o gasto para comprar, para fazer um hospital, para reformar um hospital, que isso é investimento. De outra forma, você tem também o desperdício de gasto público quando você vê ministérios cruciais para os momentos em que a gente vai viver aí, como Copa do Mundo e Olimpíada, os Jogos Olímpicos, como o Ministério do Turismo e Ministério dos Transportes,
foram atacados nesse ano com queda de ministros, justamente porque ou não utilizavam o recurso disponível no orçamento ou utilizavam de maneira péssima, via corrupção. Então, acho que isso aqui em Brasília é muito claro. Os gargalos não são difíceis de achar. Carlos Costa Ribeiro, estamos nos aproximando do fim do programa. Essa relação ambígua entre o capitalista brasileiro, vamos dizer assim, ou os mais afortunados no Brasil, e o Estado, é uma relação ambígua. Quer dizer, ele precisa do Estado para, inclusive, obter favorecimentos, e desconfia dele porque acha que ele pode meter a mão, pode fazer coisas e depois deixá-lo em situação de crise. Como é que você vê? Como é que você vê a perspectiva? Quer dizer, o Brasil é um país de conciliações. Como é que se pode conciliar, digamos, o Estado e o capital? O Estado não, eu acho que essa é uma pergunta complicada, Diniz, mas eu acho que, sim, uma coisa que eu acho que talvez a gente pudesse pensar são novas maneiras de fazer essas transferências dos grandes milionários, das grandes fortunas, para bens que são sociais, culturais, né, importantes para a sociedade. Então, por exemplo, um programa como o seu programa aqui, que é um programa na TV pública, talvez tenha algum rico que queira ajudar a financiar alguma coisa desse tipo. Não recusaremos, mas talvez não consiga receber. Entende? Como na universidade, por exemplo, eu vivo na universidade, eu adoro a universidade, eu acho que a universidade é um lugar incrível, porque você pode pensar coisas de uma maneira inovadora, né? Inclusive em vários países é central, mas a gente tem um sério problema, depende sempre do dinheiro do Estado e não tem investimentos que venham de outras fontes. Por que não um milionário não resolve financiar uma cátedra para um professor ou um tipo de pesquisa? Como é nos Estados Unidos, as cátedras? Quero fazer pesquisas sobre câncer, né? O sujeito é um milionário, perdeu um filho com um câncer horrível, então ele, ao invés de pagar mais impostos que ele teria que pagar, ele então, através da sua capacidade gerencial e etc. e tal, transfere esses recursos para pesquisas nessa área, por exemplo. Tá? Ou para cultura, ou para outras coisas, ou para financiar escolas, ou novos tipos de ensino. Eu acho que deveria haver uma maneira mais criativa de tentar pensar. Isso eu estou falando, isso é puramente ideológico, um ideal, porque talvez seja impossível no Brasil. Tá? Eu estou falando isso como algo que eu talvez gostasse de ver algum dia. Não sei Deixa se eu só fazer a pergunta, mas sim, quero uma resposta rápida, Raul Veloso. É possível essa conciliação do Estado com o capital? Olha, muito difícil aqui no Brasil que não seja do jeito como a gente vê as coisas acontecerem, em que há uma certa confusão e mistura de interesses que faz com que o sistema, acho eu, se empobreça, num certo sentido, porque não há disputa, não há discussão e não há contrapontos que deveriam estar ocorrendo, porque um se beneficia do Estado, outro se beneficia do Estado, e aí a gente vai levando o barco sem muita contestação. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do tributarista Raul Veloso, do jornalista João Vilaverde e do professor Carlos Costa Ribeiro. Na próxima semana, o programa vai debater o papel dos magistrados na censura à imprensa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.